Bom, então, nessa aula, nós vamos estar falando, continuando o que a gente estudou a respeito da extinção de contratos. Já falamos da extinção de contratos, causas anteriores, e nessa aula a gente vai estar tratando das causas posteriores que levam à extinção do contrato. Lembrando que a prova de vocês está prevista entre os dias 18 e 23 de maio, e a matéria é toda a matéria que está postada no EAD, certo? Começa em contrato de evicção até a gente chegar no dia da prova. Bom, a aula passada eu comecei falando da resolução quanto às causas supervenientes, né, dos contratos. A resolução ela se dá por 3 causas, quando elas forem causas supervenientes, ou seja, depois da formação dos contratos. A primeira seria por conta do inadimplemento voluntário, a segunda pelo inadimplemento voluntário e a terceira por onerosidade excessiva. E aí nós já adiantamos falando que nesses 3 casos o pré-requisito é que a situação, então, o pré-requisito que é comum a essas 3 situações, do inadimplemento voluntário, involuntário ou por onerosidade excessiva, é que os contratos sejam bilaterais, ou seja, onerosos, e que as causas sejam supervenientes à formação desse contrato. Ou seja, quando eu fui fazer o contrato, eu assumi esse contrato em decorrência daquele momento em que eu acreditei que eu teria condições, em ordens normais, de cumprir com aquele contrato. Mas por razões fora do meu controle, por isso que uma das situações que a gente fala com fundamento na teoria da imprevisão, o fato imprevisível é aquele que não se prevê, né, como o próprio nome já fala, ele veio acontecer depois que eu já estava na execução desse contrato, e me pegou de surpresa e mudou a minha situação, né, até então prevista para o cumprimento daquele negócio. Bom, essa situação superveniente, ela me leva a incumprir ou não executar esse contrato por razões que fogem ao meu controle. Por isso que as causas, além de serem supervenientes, têm que ser extraordinárias, ou seja, numa ordem normal das coisas, eu conseguiria cumprir com aquele contrato. Mas, por força dessa imprevisão, eu não consigo cumprir esse contrato. E aí, esse vínculo contratual ele é rompido, né? A princípio, a gente pode fazer o rompimento dele mediante ação judicial. Né? Para essa ação judicial, ela seria necessária para eu pedir ao juiz que minimize os danos desse rompimento. Por exemplo, quando eu descumpro um contrato, a primeira consequência jurídica é eu pagar a multa rescisória, que seria a multa contratual, e depois eu tenho outras consequências jurídicas que viriam das perdas e danos decorrente desse rompimento desse vínculo obrigacional. Então, eu poderia pagar uma cláusula penal, se houver previsão no contrato, juros, correção monetária, enfim. Eu posso ter vários gastos decorrentes dessa resolução desse contrato. Por isso que a busca pela via judicial é no propósito de que o juiz possa tentar equilibrar essa relação jurídica. Então, o objetivo da gente falar de resolução por causa superveniente, quando a gente fala de teoria da imprevisão, é exatamente buscar no judiciário que o juiz tenta alcançar esse equilíbrio através da sentença, minimizando essas perdas para o devedor, que aí está em débito com o credor, né? A princípio, seria isso. Bom, só que o primeiro caso que a gente falou na última aula, que seria pela inexecução voluntária, isso que não daria direito da parte requerer ao juiz uma revisão dessa multa, dessa cláusula penal, desses juros. Por quê? Entende-se que na inexecução, quando ela é voluntária, a pessoa sabe a data que tem que pagar a dívida e atrasa. O simples atraso
já incide a culpa do devedor. Então, o devedor incorre aí em mora. E para ele resolver o problema da mora, ele tem que purgá-la. Purgar é pagar todos os ônus decorrentes desse atraso, né? Então, presumidamente, quando alguém está inadimplente, ele está errado. Então, presume-se aí a sua culpa, o seu comportamento passa a ser culposo. Existem algumas situações que a pessoa inadimplente não é em decorrência de um comportamento culposo, que são os casos a seguir, que é o que a gente chama de inadimplemento involuntário, a pessoa não teve culpa daquele atraso, e por onerosidade excessiva, que é quando ele tenta resolver e minimizar também esses danos por razões que ele não deu causa, que são os fatores extraordinários. Então, o primeiro ponto, quando a gente trata de inexecução, o próprio nome fala, voluntária, cuidado com isso na prova. Se for um caso de inexecução voluntária, esse inadimplente, o comportamento dele é considerado culposo, ele é presumido. Então, se alguém está em atraso, está errado, né? Para ele sair da situação de mora e não ter os ônus decorrentes dessa mora, ele teria que se enquadrar no inadimplemento involuntário ou na onerosidade excessiva. Bom, um detalhe é que quando eu trato, logicamente, se eu estou falando desse tema de resolução, né, seja por inexecução voluntária ou por voluntária, tem por pressuposto que esse contrato aí não se deu por execução imediata. Então, se for um contrato de execução imediata, não há que se falar aqui de inadimplemento voluntário, involuntário ou onerosidade excessiva. Por exemplo, eu comprei uma bolsa à vista e naquele momento que eu comprei a bolsa já me foi entregue. Então, houve uma execução imediata desse contrato, tanto da minha parte que paguei pela bolsa à vista, como da parte da loja que me entregou a bolsa. Então, esse contrato acabou, perfeito e acabado. Ou seja, quando é que tem a extinção de um contrato? Então, vamos lá. Nesse exemplo que eu dei, vamos pegar todas as etapas desse contrato. Eu fui numa loja, a loja está aberta, ela atua como proponente. Porque quando ela está aberta e ali tem os produtos que ela está vendendo, aquilo ali equivale à oferta. Quando é feita ao público, a proposta equivale à oferta. Então, todo mundo que entrar, uma vez que ela está aberta, qualquer um pode entrar ali e querer comprar qualquer um dos seus produtos. Então, eu chego na loja e falo, olha, eu gostei dessa bolsa, eu quero levar. Quanto que é? Tanto. Quanto você faz à vista? Tanto. Beleza, eu vou levar. Houve aí o que a gente chama de aceitação. Então, o simples fato de eu entrar na loja e falar, beleza, gostei da bolsa, tá, aceitei o contrato de compra e venda. Nesse momento que eu falei que eu quero a bolsa, eu tenho aí o contrato perfeito e acabado, porque ele seria consensual, não seria um contrato real. Ou seja, basta a vontade das partes que ele se torna perfeito e acabado. Beleza, só que esse contrato ainda continua. Então, na escada pontiana, eu estou na vontade que a loja ofertou e eu aceitei, minha vontade livre, desimpedida. Subi o segundo degrau. Eu não fui enganada, não fui lesada, não houve dolo. Realmente, a bolsa que foi vendida conforme o que ela propõe, de fato, realmente, a bolsa condiz com o que ela se apresenta, como ela se apresenta. Então, eu não fui enganada, por exemplo. Então, esse contrato é válido. E agora eu vou para o plano da eficácia dele. Na eficácia, como que eu vou... Então, veja bem, já no segundo degrau, esse contrato é perfeito e acabado na compra e venda. Agora eu vou para o plano da eficácia, que é a do cumprimento dele, ou que a gente chama de execução. No plano de eficácia, ela tem que me entregar a bolsa e eu tenho que pagar pela bolsa. Se ela me entregou a bolsa e eu paguei à vista, acabou o contrato. Eu subi os 3 degraus. Então, eu subi o primeiro da vontade, subi o segundo, que não tem nenhum vício nesse negócio, e subi o terceiro. 3 degraus, beleza. É um dos casos da extinção do contrato. Então, quando é que eu tenho extinção do contrato?
por exemplo, pela morte de uma das partes, se esse contrato for personalíssimo, ou seja, ele só pode ser cumprido por essas partes se uma então morrer, acabou o contrato. E a outra forma de extinção, que é esse caso que eu estou dando, é quando as partes cumprem o pactuado. Beleza, cumprimos. Então, vejamos, eu tenho na execução 3 formas dessa execução acontecer. Primeiro, ou essa execução é imediata, que é esse exemplo que eu dei. Bem, se eu estou falando que executei o contrato extinguiu, como que eu vou fazer resolução de um contrato que ele já acabou? Se houve extinção de contrato, eu não tenho resolução de contrato, eu só resolvo algo que ainda existe. Resolução, alguns doutrinadores chamam esse termo de rescisão, né? Na prática, a gente ouve aí com o termo rescisão contratual. Nós vamos estudar depois a questão desse nome iuris, né? Dessas expressões. Quando é que eu uso resilição, rescisão, resolução, se é tudo a mesma coisa. Então, quando terminarmos aqui, a gente vai falar de cada um, mas a princípio não é. Então, resolver um contrato, na praça, nós chamamos de rescindir o contrato. Eu só vou rescindir algo que não acabou, que ainda está em execução. Se já houve execução, se já acabou, eu não tenho, via de lógica, que rescindir nada. Então, nesse caso da Bolsa, que foi o exemplo que eu dei, se a execução for imediata, eu não vou aplicar isso aqui que eu estou dando aula, que seria a resolução do contrato. Então, quando é que eu vou aplicar essas teorias da resolução do contrato? Quando esse contrato for de execução diferida, ou seja, o cumprimento dele pode ser depois, eu adiei esse cumprimento. Por exemplo, eu comprei essa bolsa no cartão débito. Porém, o meu cartão, eu comprei essa bolsa uma vez no crédito. Porém, o meu crédito, eu comprei hoje, dia 29 de abril, e o meu crédito, meu cartão fecha dia 15. Então, essa parcela vai cair dia 15 de maio. Então, isso aí é uma execução diferida. Então, não acabou esse contrato. Quanto aos efeitos, que é o pagamento. Só que chega até o dia 15 de maio, eu descubro que a bolsa deu problema. Ela tá rasgando, alguma coisa assim, né? Mal usei a bolsa, ela já tá com problema. Eu teria como ainda me utilizar dessas teorias da rescisão do contrato ou da resolução para requerer voltar atrás. Então, qual é a consequência jurídica da resolução? A princípio, as partes voltam ao status quo ante, ou seja, a situação jurídica anterior à formação desse contrato. Resumidamente, eu fico sem a bolsa e a loja volta com a bolsa. Só que cada caso é um caso, as partes têm direito de serem indenizadas pelo desfazimento desse contrato. Então, no caso, eu provando que eu fui vítima disso aí, eu comprei gato por lebre, eu tenho direito de indenização, além de eu pegar o meu dinheiro de volta. O contrário também vale. Se eu começo a difamar a loja nas redes sociais e fui eu que estraguei a bolsa, não foi culpa da loja, a loja teria também direito de rescindir. Olha, você não gostou da bolsa, então devolve e você ainda vai me pagar perdas e danos porque você me difamou injustamente. Ela tendo provas disso, lógico, né? Então, veja bem, eu tenho, então, a resolução do contrato, tanto na execução diferida, como na execução continuada ou de trato sucessivo. A execução continuada de trato sucessivo é aquele que eu pago em parcelas, né? Estou pagando ou a parcela fixa de um determinado produto ou o parcelamento de um valor X que foi parcelado em 10 vezes. Voltando ao exemplo da bolsa, o que fazer então se eu comprei a bolsa, paguei à vista, levei a bolsa e percebi que essa bolsa está estragada, né? Percebi que ela está se rasgando, né? Então, eu teria aí ou o vício redibitório, que nós já estudamos, tanto pelo CDC, como eu poderia aplicar aí
o 445 do Código Civil, né? Mas sendo uma relação de consumo, aplica-se aí de imediato o artigo 26 do CDC, pedindo que essa nulidade desse contrato por defeito oculto. Ou nulidade, ou o meu direito de usar o prazo legal, né? O que seria o prazo legal? Que é o vício redibitório, é o que a gente chama aí de garantia legal. A lei me dá um prazo para eu poder usar o produto e verificando que esse produto ou serviço não condiz ou ele tem um defeito oculto ali, eu tenho o direito de pedir outro produto no lugar ou outro serviço no lugar. Isso é a redibição. É quando tem um defeito ou um vício que é oculto, que eu não consigo ver, e em decorrência disso, a lei me dá um prazo de 30 dias, de 90 dias, dependendo do produto, para eu poder pedir. Se não for sanado esse vício, né, se eu não tiver meios, ou a loja não me oferece, como é que eles chamam, gente? Autorizada, né, para conserto, por exemplo, do celular. Se for um caso que não tem uma autorizada para consertar aquilo ali, a loja, então, teria a obrigação de trocar aquele produto ou a fornecedora, se fosse o caso, né? Então, a primeira consequência da redibição é continuar o contrato, só que com outro produto. Ou seja, o contrato, ele continua entre as partes. Então, a outra é obrigada a entregar outro produto porque aquele não funciona. Agora, se esse produto não for resolvido esse defeito ou esse vício oculto, aí sim, eu tenho como rescindir o contrato ou resolver o contrato, pegando o meu dinheiro de volta, mais as indenizações que eu tiver, por exemplo, despesa de correio, ter enviado isso para autorizada, o tempo que eu perdi hoje é indenizado também, fundamentado na teoria da perda do tempo útil. Então, o tempo que eu gastei numa hora do meu almoço, que eu trabalho, para ir no correio, enviar esse produto, tudo isso eu teria direito de cobrar, né? Então, mesmo tendo pago à vista, dependendo do defeito que tiver na coisa, se ultrapassou essa garantia legal, que é o primeiro direito que a pessoa tem no caso do consumidor, aí ele tem como pedir a rescisão disso, falar que eu não quero mais esse contrato. Agora, quando a gente fala da onerosidade acessível, teoria da imprevisão, ela vai se aplicar diretamente nos contratos de execução diferida ou de trato sucessivo, que seria parcelado, que é o que a gente vai estar olhando aqui. Bom, então, terminado essa parte aqui, nós falamos ainda na última aula sobre a exceção do contrato não cumprido, que é um dos casos aí da inexecução voluntária. Então, qual seria outra situação que eu teria? Então, no modo geral, a inexecução voluntária é quando o indivíduo não paga. Se ele não se enquadra nas situações de onerosidade excessiva, teoria da imprevisão, ou caso fortuito ou força maior, ele está errado. Então, ele já está em mora e ele age com culpa. E uma das situações que a gente tem é a que é apresentada no artigo 476 do Código Civil, que vai falar da exceção do contrato não cumprido. Segundo esse artigo, se uma das partes não cumpre o que pactuou, dá direito a outra também não cumprir. Então, eu vou ler aqui, ó, 476 do Código Civil. Nos contratos bilaterais, ou entenda-se, contratos onerosos, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Ou seja, enquanto eu não cumprir a minha, eu não posso exigir que o outro cumpra a dele, né? Justamente porque se eu não cumprir a minha parte, eu já estou inadimplente. Então, vamos lá, o exemplo que eu falei na última aula, que tem acontecido muito, e eu vou repetir aqui para a gente visualizar essa situação jurídica novamente. Eu compro um apartamento na planta e pago as parcelas ali por mês, porque para mim seria mais barato, né? O preço é menor para eu poder adquirir um apartamento. E essa construtora me garante que esse apartamento iria ser entregue em janeiro de 2019. E eu já estou pagando essas parcelas há 3 anos. Beleza.
Chegou janeiro de 2019, menos da metade do que deveria ter sido construído estava pronto. E aí eu vou reclamar isso com a construtora e a construtora invoca uma cláusula que estava no contrato, que eu nem percebi, falando que ela teria direito de mais 6 meses entregar esse apartamento, em decorrência, resumidamente, de caso fortuito ou força maior, que ela coloca ali quais seriam as situações. Beleza. Aí eu, então, tá bom, né? Não vi essa cláusula, beleza. Só que chegou julho, também não me entregou o apartamento. E aí ela começa a ficar enrolando e tentando invocar outros casos fortuitos e forças maiores, né? Que, na verdade, a lei não prevê essas situações que ela mesma quer se justificar de não cumprir isso aí. Resumindo, chega o mês de abril de 2020 e esse apartamento não foi entregue. Veja bem, ela tinha um limite de 180 dias da data que ela se comprometeu a entregar, que venceu em janeiro de 2019. Será que ela está errada? Está muito errada. Em razão disso, como eu não tive esse apartamento que eu estava prevendo mudar para lá, né? No máximo em julho de 2019, eu tive que alugar um outro imóvel. E aí chegamos nessa situação aí de crise econômica, não consegui pagar essas parcelas, viu? A empresa não me entregou, comecei a atrasar a parcela, já estou com 3 atrasadas. Atrasei de dezembro de 2019, não consegui pagar de fevereiro e não consegui pagar de março. Beleza, aí o que o bonito da construtora faz? Me manda uma notificação falando que eu tenho 15 dias para pagar, sob pena do contrato ser rescindido, meu nome ser negativado e protestado, e eu ainda tendo que arcar com a rescisão do contrato e multa contratual. Beleza, ótimo, né? Isso aí, muitas construtoras têm feito, porque para elas é até vantagem ela rescindir o contrato, porque o apartamento que ela não está conseguindo construir, que ela seria obrigada a entregar, se ela rescinde, ela não precisa te entregar mais. E esse apartamento, se ele ficar pronto, ele vai valer quase o dobro do que você pagou para ela construir, né? Aí, o que acontece? Qual é a sua defesa? Veja bem o que eu falei na última aula. Quando a gente fala que alguém deve, que está em culpa, é quando essa dívida é voluntária. Volto a repetir, nós estamos estudando a inexecução voluntária. Esse caso, essa inexecução não é voluntária. Se essa pessoa que comprou o apartamento está com 3 parcelas em atraso, a pergunta é, por que ele atrasou? Ele atrasou porque quem atrasou primeiro foi a construtora. Então, a construtora não teria, a princípio, na lei, direito de querer rescindir esse contrato sob a alegação de que quem comprou estaria inadimplente. Direito ela tem, né? Tanto é que ela notifica se o outro não fizer defesa. O que o comprador não sabe é que ele tem essa defesa de invocar a exceção do contrato não cumprido, que é o artigo 476 do Código Civil, provando que a inexecução dele, a princípio, não é voluntária. Mas a inexecução dele se deu porque quem descumpriu o primeiro contrato foi a construtora e não foi ele. Isso aí que é o fundamento da exceção do contrato não cumprido, tá? Bom, outro detalhe aqui que decorre da inexecução voluntária, e é o que já está sendo uma prática há algum tempo, por exemplo, na compra de veículo financiado, é o pedido de garantia dessa obrigação de fazer, né? Vou ligar só uma luz aqui, que essa aqui está fraca. Melhorou. Então, uma situação que a gente tem muito comum, aliás, comum não, que a gente está vivenciando já até algum tempo, que essa lei foi autorizada. Imagina que você comprou um carro financiado e tem as 3 últimas parcelas você não conseguiu pagar. A financeira tem direito de fazer a apreensão desse carro, porque o carro não é seu, isso já foi explicado em algumas aulas, né? Ela faz a busca e apreensão desse veículo e ela tem direito, por lei, de exigir exatamente isso aqui que a gente leu, uma garantia. Ou seja, você quer o carro de volta? Beleza, então você vai ter que me pagar as parcelas vencendas, ou seja, além de pagar as que estão vencidas, as 3 últimas, né? Ou as 3 parcelas que você não pagou,
você ainda fica obrigado a pagar as vincendas, é um direito dela. Imagina um veículo que você financiou em 30 meses e você já pagou 20 parcelas. E aí você atrasou 3. Então você está devendo ainda 7. A financeira tem direito de fazer busca e apreensão e exigir que você pague as 3 últimas para tirar o veículo, né, para te devolver o veículo, e ainda pedir que você pague as vincendas. Isso aí está com fundamento no artigo 477 do Código Civil. Você pode, ao invés de pagar as vincendas, dar para essa financeira uma garantia suficiente de quitação desse veículo. Então, de repente, você fala, não, eu não tenho como pagar as vincendas, mas eu tenho um lote, eu queria dar esse lote em garantia, né? Que aí seria uma hipoteca, até eu quitar a dívida. Então, beleza, porque se você não pagar a parcela, ela pode ficar com o seu lote. Mas, a princípio, a prática aí no comércio quanto aos veículos financiados tem sido essa. Se, além de ser obrigado a pagar as vencidas, você ainda fica obrigado com as vincendas. Eu vou ler o artigo 477, que é o que a gente está falando aqui, desse reforço da garantia. Ele diz assim: se depois de concluído o contrato sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se a prestação que lhe incumbe, que seria de deixar você continuar usando o carro, até que aquela que é quem deve pelo carro satisfaça que lhe compete ou lhe dê garantia bastante a satisfazê-la. E veja bem que o artigo aqui é claro num detalhe. Esse artigo, ele não tem nem como pré-requisito que o indivíduo esteja com parcelas em atraso. O simples fato do credor ter provas de que esse indivíduo teve uma diminuição do seu patrimônio, capaz de comprometer a quitação das parcelas que ele se obrigou, ele tendo provas dessa diminuição do patrimônio, é suficiente para ele pedir um reforço do pagamento dessa dívida, pedir uma garantia para esse pagamento aí, tá? Então, nem precisa estar em atraso. E hoje, assim, é até fácil, né, a gente conseguir provar essa diminuição do patrimônio. Dos meios é quando o indivíduo já está com o nome negativado e protestado. Se o indivíduo já está com o nome negativado e protestado e não toma providência, presumo que ele está reduzido à insolvência. Ou seja, aliás, ele já está insolvente, né? E aí presumo que se ele está com essa situação e não resolve, é porque ele não está tendo dinheiro para pagar, né? Então, isso aí, o simples fato da pessoa estar com o nome negativado ou protestado é suficiente de eu pedir uma garantia para ele continuar me pagando. Porque possivelmente, se ele não pagou para o João, possivelmente ele não vai pagar para mim. Pessoal, eu fui avisada que nós temos alguns minutos e que logo vai encerrar o Zoom. Aí lembrando que a gente volta às 20h30, mas eu vou continuar dando aula enquanto ele me permitir aqui, tá? Bom, então, tendo terminado essa parte aqui da inexecução voluntária, nós vamos entrar agora na inexecução involuntária. A primeira situação da inexecução involuntária é aquela que decorre do caso fortuito ou da força maior. Essas duas situações elas estão previstas no artigo 393 e no artigo 399 do Código Civil. Inclusive, o artigo 393 ele vai trazer um conceito, né? O que seria o caso fortuito? É aquele que é inesperado. O que seria a força maior? É o evento imprevisível. Há uma diferença? Sim. Se os nomes são diferentes, é porque o conceito, o entendimento é que é diferente quanto ao conceito. O fato imprevisível, eu nem prevejo. Não tem a possibilidade de eu imaginar que isso poderia acontecer. O evento inesperado, eu espero que aconteça, mas eu não sei quando isso pode acontecer. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, Anápolis, graças a Deus, nunca nevou.
E a região onde a gente está, pelos estudos geográficos, não teria possibilidade de nevar. Mas imagine que ocorra algum fenômeno que neve aqui por 3 dias. A neve seria um fato de força maior, imprevisível, porque pelos meios humanos, pelo conhecimento humano, aquilo não poderia acontecer pela lógica. Então, isso seria imprevisível, força maior. O fato, caso fortuito, evento por caso fortuito, ele é inesperado, ou seja, você prevê que isso pode acontecer. Isso é esperado, você só não sabe quando. Então, por isso que ele inclui, ele se insere, ele é compreendido como inesperado. Ou seja, é possível acontecer, eu só não sei quando vai acontecer. Exemplo, eu estou num posto de gasolina e ali eu resolvo ligar um celular. Muitos não sabem, mas não deve, porque o posto realmente pode explodir. E aí você está do lado da bomba e usando o celular. Então, ele pode, você não sabe quando. Outra situação, você ficar com o celular no carregador, e vários já mostraram aí, né, em rede social, e não tira da tomada o carregador, o celular, e tem uma queda de energia forte que pode estar, ou sei lá, por alguma razão, a bateria desse celular com problema estranho, dá uma causa, uma pane e estoura. Isso aí seria um evento inesperado, tá? Caso fortuito. O detalhe é que, juridicamente, os dois, nessa área da execução involuntária, eles não fazem diferença. Se o caso fortuito ou força maior, não vai trazer diferença quanto à consequência jurídica. Nos dois casos, a execução, a inexecução do contrato se deu por causa absoluta, então não tem como cumprir esse contrato. Em razão disso, resolve-se o contrato, não existe indenização, perdas e danos, não existe a cobrança, a possibilidade de cobrar multa rescisória para uma pessoa que não deu causa daquilo que é incontrolável, né? Vamos pegar aqui, imagina a seguinte situação. Questão de Brumadinho, que eu dei de exemplo na última aula. Eu devo para uma atacadista. E eu tenho uma dívida lá que eu fiz, que eu comprei para construir minha casa. Então, eu comprei uma série de materiais de construção lá. Só que aí, no meio da minha construção, veio a lama, derrubou a minha casa e derrubou a atacadista também. Então, ela atingiu a mim e ao credor também. Em razão disso, houve uma resolução desse contrato. Vocês já estudaram isso até em obrigação de dar, de fazer, lá no artigo, salvo engano, é o 239, por aí. Então, resolve a obrigação para os dois que não deram culpa, não tiveram culpa nisso, porque decorreu, no caso fortuito, força maior. Qual a consequência jurídica? O que significa resolver essa situação em caso fortuito ou força maior? Não tem como se cobrar, aí, nesse caso, multa rescisória, perdas e danos, porque ninguém deu causa a isso, certo? Logicamente que a dívida anterior, antes do evento, ela continua. O que não ocorre é depois do evento. Por isso que ele vai dizer aqui, ó, que a sentença do juiz aqui, declaratória, que visa rescindir essas obrigações, o efeito dela vai ser a partir do momento que esse evento danoso existiu. Não tem como ele retroagir desde o início do contrato. Eu vou dar outro exemplo aqui para a gente entender como que funciona isso aqui. Depois eu peço para vocês lerem esses dois artigos, o 393 e 399 do Código Civil. Mas imagina a seguinte situação. Eu aluguei o imóvel do Pedro. Isso é um fato real que aconteceu aqui em Anápolis, tá? Eu aluguei o imóvel do Pedro, um apartamento. E aí, eu fiz um contrato de aluguel de 1 ano. E eu estou com 2 meses de aluguel em atraso. Aí, no terceiro mês, o meu vizinho de baixo não tirou, viajou e deixou os aparelhos eletrônicos ligados na tomada. E estava tendo uma queda de energia nesse prédio direto.
inclusive com laudos técnicos falando que era problema no relógio. Beleza, só que por razões de outras ordens, né, a empresa responsável falou que não tinha problema nenhum. Isso foi passando. Resultado, essa família viajou e pegou fogo no apartamento de baixo. A fumaça do apartamento de baixo invadiu onde eu morava e acabou com o apartamento onde eu morava. Inclusive, as paredes ficaram cinzas, todos os móveis, roupas, tudo cheio de fumaça. Acabou com tudo. Aí tá, eu estou com 3 meses de aluguel em atraso e eu faltaria ainda mais 6 meses para terminar meu contrato de locação. Bom, o imóvel é inabitável, não tem condição de eu continuar morando num lugar desse. Aí eu vou falar assim, olha, eu vou sair do imóvel por conta do fogo que pegou, ainda perdi todos meus móveis, minhas roupas, então estou indo embora. Aí a imobiliária não aceita, fala assim, não, nós não aceitamos a entrega de chaves, porque você vai ter que pagar a rescisão, a multa rescisória dos 6 meses, mais os 3 meses que você está devendo do aluguel. E aí, como que fica? Bom, aí que se aplica o que eu estou falando. Esse pegar fogo aí foi um evento de caso fortuito. Ou seja, era inesperado, mesmo porque a empresa responsável, quando foi avisada da queda de energia, falou que não tinha problema. Que não era um problema do relógio, mas que era normal, coisa corriqueira, que não teria dano nenhum. Eu, como pessoa leiga, não tenho como questionar um laudo desse. Então, se uma pessoa que é competente, que me oferece o serviço, fala que está beleza, eu vou acreditar que está beleza. Só que depois o laudo prova que era problema no relógio mesmo. Então, aquilo ali deveria ter sido trocado, etc. Enfim, é por isso que é considerado caso fortuito, porque eu não tinha como prever que aquilo ia acontecer, mesmo porque eu tinha um laudo falando o contrário. Nessa situação, eu tenho o direito de entrar em juízo, por isso que a gente busca o juiz para rescindir isso, pedindo para ele que ele receba as chaves, porque já que a empresa não quer receber, o juiz pode receber, que é um depósito, né, dessa coisa, dessas chaves, e que seja rescindido isso. Ou seja, eu não tenho que arcar com perdas e danos, com multa rescisória, com nada. Eu só tenho que arcar com o quê? Com o que eu devo. Ou seja, os 3 meses que eu estou em atraso, eu faço depósito em juízo desse aluguel, né? Ou eu posso depositar consignado para a própria imobiliária no banco e definir. Eu não tenho obrigação de pagar essa multa rescisória porque eu não fui culpada disso. Aí vem outra dúvida. Professor, como que fica a situação dos móveis que essa